Vamos mergulhar numa questão crítica da saúde do coração. Uma artéria 100% bloqueada. Para muita gente, esse diagnóstico parece o fim da linha. Mas será que é mesmo? O nome técnico para isso é oclusão total crônica, ou OTC. Diferente de 99%, aqui não há um caminho. É como um beco sem saída para o médico. Por anos, a chance de sucesso sem cirurgia era essa: um cara ou coroa, 50%. A realidade dos pacientes era muito dura, com sintomas que simplesmente paralisavam a vida. Isso gerou um dilema frustrante para cardiologistas: arriscar um procedimento ou indicar uma cirurgia enorme. Essa frustração, como o médico descreveu, foi o que impulsionou a busca por uma mudança. A grande questão era como virar esse jogo de 50-50. A solução, olha só, veio de um lugar inesperado, a partir de uma necessidade cultural. No Japão, como muitos pacientes recusavam a cirurgia, os médicos tiveram que se reinventar. E essa inovação japonesa começou a se espalhar pelo mundo, chegando até o Brasil. De repente, surgiu uma terceira via, uma nova esperança, além da cirurgia ou dos remédios. O sucesso veio de uma combinação: novas técnicas, materiais avançados e muito treinamento. E o resultado é impressionante. A taxa de sucesso saltou de 50% para mais de 90%. Na prática, isso significa que as pessoas puderam, enfim, ter suas vidas de volta. É uma jornada incrível que transforma frustração em inovação e em vitória para os pacientes. Fica a pergunta: qual será o próximo desafio que hoje parece impossível a ser superado? Imagina só receber a notícia de um médico: uma das artérias do seu coração está 100% bloqueada. Parece o fim da linha, né? Mas e se não for? Pois é, essa é a história de como uma verdadeira muralha dentro do corpo humano foi finalmente derrubada, transformando um diagnóstico que era aterrorizante em algo tratável. E tudo começa com essa pergunta, uma pergunta que ecoou por décadas em consultórios médicos. Um bloqueio de 100%. Durante muito tempo, a resposta para isso não era nada boa. O prognóstico era bem sombrio. Para milhares e milhares de pessoas, esse diagnóstico era, sim, o fim da linha. Bom, para a gente entender a revolução que aconteceu, primeiro a gente precisa entender o tamanho do problema, a tal da muralha. É exatamente assim que os médicos enxergavam um bloqueio total, um obstáculo que parecia simplesmente impossível de ultrapassar. O nome técnico para essa muralha é oclusão total crônica, ou OTC. E a palavra mais importante aqui é crônica. Isso quer dizer que não é um bloqueio que aconteceu agora. Quando ele já está ali há mais de 3 meses, o tecido se transforma. Ele fica fibroso, calcificado, resumindo, duro, que nem pedra. Olha, pode parecer uma diferença pequena, né? De 99% para 100%. Mas, na prática, isso muda absolutamente tudo. Pense assim: com 99%, ainda tem uma frestinha, um caminhozinho por onde o médico consegue passar um fio-guia e começar o tratamento. Agora, com 100%, não tem mais caminho, acabou, virou uma parede. E aqui os números mostram o tamanho do abismo. Tratar uma obstrução de 99% era quase rotina, sabe? Sucesso de praticamente 100%. Mas era só o bloqueio chegar em 100% que a chance de sucesso despencava. Caía para 50%. Imagina só a frustração. Metade dos pacientes entrava na sala de procedimento e saía de lá sem uma solução. E o mais impressionante é que isso não era uma coisa rara, não. Longe disso. Em até 1/3 de todos os cateterismos, os médicos davam de cara com essa muralha. Pensa no que isso significa. Por décadas, uma geração inteira de cardiologistas teve que lidar com um problema super comum, mas com uma solução que falhava na metade das vezes. Era uma fonte de frustração gigantesca para os médicos e, claro, de muita desesperança para os pacientes. Agora vamos sair um pouco dos números, dos termos técnicos e falar sobre o impacto real disso na vida das pessoas. Porque por trás de toda essa estatística, existem histórias de vidas que foram, literalmente, colocadas em pausa. Essa frase, ela resume a realidade de muita gente. Coisas que a gente faz sem nem pensar, como andar da sala para a cozinha, de repente vira uma maratona impossível. A qualidade de vida desmorona. Pessoas ativas acabam se tornando prisioneiras dentro do próprio corpo. E o sintoma principal, muitas vezes, nem é aquela dor no peito clássica que a gente vê nos filmes. É falta de ar. Uma falta de ar constante que transforma atividades do dia a dia, como tomar um banho, em um desafio enorme. A vida vai encolhendo, se tornando limitada pela dificuldade do coração de bombear o sangue. E por muito tempo as opções eram bem desanimadoras. A primeira era só tomar remédio, que na verdade só mascarava os sintomas, mas não resolvia o problema de verdade.
A segunda, a cirurgia de peito aberto. Um procedimento super invasivo, arriscado, que muita gente, com toda razão, simplesmente não queria fazer. Então, a grande questão é, como essa situação mudou? A resposta é surpreendente. Ela vem de um lugar inesperado e por um motivo fascinante. A inovação que mudou tudo não veio dos grandes centros médicos dos Estados Unidos ou da Europa. Ela veio do Japão. Acontece que, no Japão, existe uma aversão cultural muito forte à cirurgia de peito aberto. Por causa disso, os pacientes simplesmente se recusavam a fazer o procedimento. E aí, sem essa opção na mesa, os médicos japoneses foram obrigados a inovar. Eles precisavam achar um jeito de atravessar aquela muralha de 100% sem ter que usar um bisturi. E eles começaram a criar técnicas novas, que no começo, para os americanos, parecia loucura, mas logo se mostrou genial. A partir de 2007, essas técnicas japonesas começaram a se espalhar pelo mundo. Em 2012, os estudos se intensificaram e em 2015, médicos do mundo todo, inclusive do Brasil, foram para os Estados Unidos aprender com os pioneiros que tinham aperfeiçoado esses métodos. Ok, mas o que essa nova abordagem trouxe de tão diferente? Não foi uma única bala de prata, uma solução mágica. Foi um sistema completo, uma nova filosofia de tratamento que virou o jogo e mudou completamente as chances de sucesso. Essa abordagem moderna se baseia em 4 pilares. Primeiro, imagens muito mais avançadas que permitem aos médicos enxergar a muralha em todos os detalhes para planejar o ataque. Segundo, as novas técnicas, aquelas herdadas dos japoneses. Terceiro, materiais especializados, como fios-guia mais rígidos e microcateteres. E o quarto, talvez o mais importante de todos, o treinamento exaustivo. É como se fosse um atleta de elite. Não adianta só saber a teoria. É preciso praticar sem parar para se manter no topo. Fazer só 1 ou 2 casos desses por ano não é o suficiente. É preciso muito volume, muita dedicação, para conseguir transformar uma chance de 50% em um sucesso de mais de 90%. E é assim que a gente chega no capítulo final dessa história. Como essa inovação global finalmente aterrissou aqui no Brasil e começou a transformar a vida das pessoas. Todo esse conhecimento que veio de fora permitiu a criação do primeiro programa estruturado no Brasil, focado exclusivamente nesses pacientes. De repente, surgiu uma terceira via, uma nova esperança para quem antes estava preso entre tomar remédios que só aliviavam ou ter que enfrentar uma cirurgia de peito aberto. E o impacto disso é impressionante. Só na cidade de Linhares, onde fica o serviço pioneiro nesse tratamento no Brasil, mais de 35 mil pacientes já foram atendidos. Cada um desses números é uma história, uma vida. São milhares de pessoas que puderam, finalmente, dar o play de novo na vida. Essa jornada toda nos mostra que aquilo que hoje parece impossível, amanhã pode se tornar rotina. Um bloqueio de 100% deixou de ser um beco sem saída, e isso nos faz pensar qual será a próxima muralha na medicina que a engenhosidade humana vai conseguir derrubar. Vamos mergulhar numa questão crítica da saúde do coração. Uma artéria 100% bloqueada. Para muita gente, esse diagnóstico parece o fim da linha. Mas será que é mesmo? O nome técnico para isso é oclusão total crônica, ou OTC. Diferente de 99%, aqui não há um caminho. É como um beco sem saída para o médico. Por anos, a chance de sucesso sem cirurgia era essa: um cara ou coroa, 50%. A realidade dos pacientes era muito dura, com sintomas que simplesmente paralisavam a vida. Isso gerou um dilema frustrante para cardiologistas: arriscar um procedimento ou indicar uma cirurgia enorme. Essa frustração, como o médico descreveu, foi o que impulsionou a busca por uma mudança. A grande questão era como virar esse jogo de 50-50. A solução, olha só, veio de um lugar inesperado, a partir de uma necessidade cultural. No Japão, como muitos pacientes recusavam a cirurgia, os médicos tiveram que se reinventar. E essa inovação japonesa começou a se espalhar pelo mundo, chegando até o Brasil. De repente, surgiu uma terceira via, uma nova esperança, além da cirurgia ou dos remédios. O sucesso veio de uma combinação: novas técnicas, materiais avançados e muito treinamento. E o resultado é impressionante. A taxa de sucesso saltou de 50% para mais de 90%. Na prática, isso significa que as pessoas puderam, enfim, ter suas vidas de volta. É uma jornada incrível que transforma frustração em inovação e em vitória para os pacientes. Fica a pergunta: qual será o próximo desafio que hoje parece impossível a ser superado?
Imagina só receber a notícia de um médico. Uma das artérias do seu coração está 100% bloqueada. Parece o fim da linha, né? Mas e se não for? Pois é, essa é a história de como uma verdadeira muralha dentro do corpo humano foi finalmente derrubada, transformando um diagnóstico que era aterrorizante em algo tratável. E tudo começa com essa pergunta. Uma pergunta que ecoou por décadas em consultórios médicos. Um bloqueio de 100%. Durante muito tempo, a resposta para isso não era nada boa. O prognóstico era bem sombrio. Para milhares e milhares de pessoas, esse diagnóstico era, sim, o fim da linha. Bom, para a gente entender a revolução que aconteceu, primeiro a gente precisa entender o tamanho do problema, a tal da muralha. É exatamente assim que os médicos enxergavam um bloqueio total, um obstáculo que parecia simplesmente impossível de ultrapassar. O nome técnico para essa muralha é oclusão total crônica ou OTC. E a palavra mais importante aqui é crônica. Isso quer dizer que não é um bloqueio que aconteceu agora. Quando ele já está ali há mais de 3 meses, o tecido se transforma. Ele fica fibroso, calcificado, resumindo, duro, que nem pedra. Olha, pode parecer uma diferença pequena, né? De 99% para 100%. Mas, na prática, isso muda absolutamente tudo. Pense assim, com 99%, ainda tem uma frestinha, um caminhozinho por onde o médico consegue passar um fio-guia e começar o tratamento. Agora, com 100%, não tem mais caminho, acabou, virou uma parede. E aqui os números mostram o tamanho do abismo. Tratar uma obstrução de 99% era quase rotina, sabe? Sucesso de praticamente 100%. Mas era só o bloqueio chegar em 100% que a chance de sucesso despencava. Caía para 50%. Imagina só a frustração. Metade dos pacientes entrava na sala de procedimento e saía de lá sem uma solução. E o mais impressionante é que isso não era uma coisa rara, não. Longe disso. Em até 1/3 de todos os cateterismos, os médicos davam de cara com essa muralha. Pensa no que isso significa. Por décadas, uma geração inteira de cardiologistas teve que lidar com um problema super comum, mas com uma solução que falhava na metade das vezes. Era uma fonte de frustração gigantesca para os médicos e, claro, de muita desesperança para os pacientes. Agora vamos sair um pouco dos números, dos termos técnicos e falar sobre o impacto real disso na vida das pessoas. Porque por trás de toda essa estatística existem histórias de vidas que foram, literalmente, colocadas em pausa. Essa frase, ela resume a realidade de muita gente. Coisas que a gente faz sem nem pensar, como andar da sala para a cozinha, de repente vira uma maratona impossível. A qualidade de vida desmorona. Pessoas ativas acabam se tornando prisioneiras dentro do próprio corpo. E o sintoma principal, muitas vezes, nem é aquela dor no peito clássica que a gente vê nos filmes. É falta de ar. Uma falta de ar constante que transforma atividades do dia a dia, como tomar um banho, em um desafio enorme. A vida vai encolhendo, se tornando limitada pela dificuldade do coração de bombear o sangue. E por muito tempo as opções eram bem desanimadoras. A primeira era só tomar remédio, que na verdade só mascarava os sintomas, mas não resolvia o problema de verdade. A segunda, a cirurgia de peito aberto. Um procedimento super invasivo, arriscado, que muita gente, com toda a razão, simplesmente não queria fazer. Então, a grande questão é, como essa situação mudou? A resposta é surpreendente. Ela vem de um lugar inesperado e por um motivo fascinante. A inovação que mudou tudo não veio dos grandes centros médicos dos Estados Unidos ou da Europa. Ela veio do Japão. Acontece que, no Japão, existe uma aversão cultural muito forte à cirurgia de peito aberto. Por causa disso, os pacientes simplesmente se recusavam a fazer o procedimento. E aí, sem essa opção na mesa, os médicos japoneses foram obrigados a inovar. Eles precisavam achar um jeito de atravessar aquela muralha de 100% sem ter que usar um bisturi. E eles começaram a criar técnicas novas, que no começo, para os americanos, parecia loucura, mas logo se mostrou genial. A partir de 2007, essas técnicas japonesas começaram a se espalhar pelo mundo. Em 2012, os estudos se intensificaram e em 2015, médicos do mundo todo, inclusive do Brasil, foram para os Estados Unidos aprender com os pioneiros que tinham aperfeiçoado esses métodos. Ok, mas o que essa nova abordagem trouxe de tão diferente? Não foi uma única bala de prata, uma solução mágica. Foi um sistema completo, uma nova filosofia de tratamento que virou o jogo e mudou completamente as chances de sucesso. Essa abordagem moderna se baseia em 4 pilares. Primeiro, imagens muito mais avançadas que permitem aos médicos enxergar a muralha em todos os detalhes para planejar o ataque. Segundo, as novas técnicas, aquelas herdadas dos japoneses. Terceiro, materiais especializados, como fios-guia mais rígidos e microcateteres. E o quarto, talvez o mais importante de todos,
O treinamento exaustivo. É como se fosse um atleta de elite. Não adianta só saber a teoria. É preciso praticar sem parar para se manter no topo. Fazer só 1 ou 2 casos desses por ano não é o suficiente. É preciso muito volume, muita dedicação, para conseguir transformar uma chance de 50% em um sucesso de mais de 90%. E é assim que a gente chega no capítulo final dessa história. Como essa inovação global finalmente aterrissou aqui no Brasil e começou a transformar a vida das pessoas. Todo esse conhecimento que veio de fora permitiu a criação do primeiro programa estruturado no Brasil, focado exclusivamente nesses pacientes. De repente, surgiu uma terceira via, uma nova esperança para quem antes estava preso entre tomar remédios que só aliviavam ou ter que enfrentar uma cirurgia de peito aberto. E o impacto disso é impressionante. Só na cidade de Linhares, onde fica o serviço pioneiro nesse tratamento no Brasil, mais de 35 mil pacientes já foram atendidos. Cada um desses números é uma história, uma vida. São milhares de pessoas que puderam, finalmente, dar o play de novo na vida. Essa jornada toda nos mostra que aquilo que hoje parece impossível, amanhã pode se tornar rotina. Um bloqueio de 100% deixou de ser um beco sem saída. E isso nos faz pensar, qual será a próxima muralha na medicina que a engenhosidade humana vai conseguir derrubar?